Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Professor Diego aqui, a gente vai começar mais uma aula de filosofia hoje, beleza? A nossa conversa hoje vai ser sobre as origens da filosofia, de que forma que ela surge no Ocidente, de que forma que a filosofia ganha esse corpo enquanto pensamento reflexivo ao longo da história do Ocidente, beleza? Para a gente poder começar essa conversa, o professor trouxe para vocês um pensamento de Hegel tentando explicar quando que surge a filosofia através de algumas metáforas. Vamos pensar junto com o professor? Então, Hegel diz o seguinte: a filosofia, como um pensamento no mundo, só aparece quando a realidade efetuou e completou o processo da sua formação. É a maturidade dos seres que o ideal se ergue e em face do real. Quando a filosofia chega com sua luz crepuscular a um mundo já anoitecer, é quando uma manifestação da vida está prestes a findar. Quando as sombras da noite começaram a cair, é que levanta voo o pássaro de Minerva. É uma referência à coruja nesse caso. Bom, tá. E o que isso tudo quer dizer que eu não entendi nada, professor? Bem simples. A filosofia ela vai surgir quando a civilização já está formada, né? E aí ele está se referindo especificamente à civilização grega. Mas a grande questão é essa: a filosofia é um dos últimos, não conhecimento, mas uma das últimas práticas a surgir quando está tudo já formado, quando a cidade, quando a política, quando a democracia já está consolidada, então depois se começa a pensar e refletir racionalmente sobre as coisas. E a ideia do pássaro de Minerva surgir na escuridão é justamente a ideia de que quando a noite chega, ou seja, quando está findando tudo, quando já não tem mais nada para surgir, surge então a filosofia, certo? A referência a Minerva é a deusa Minerva ou Atena, Minerva na versão romana, Atena na versão grega, deusa da sabedoria, e a simbologia da coruja enquanto pássaro da sabedoria, né, enquanto símbolo da sabedoria, está relacionada à ideia de que a coruja ela pode enxergar na escuridão, ela pode girar a cabeça para tudo quanto é lado, e aí ela consegue ter uma visão de vários ângulos diferentes sobre a mesma coisa, e ela tem uma visão extremamente aguçada. Então, a coruja simbolizando a filosofia tem tudo a ver com essa ideia de você poder ter visões distintas, enxergar quando muitos não conseguem enxergar, que é a ideia de enxergar na escuridão, né? Ter uma visão um pouco mais apurada em relação à realidade. Então, o grande desafio que a gente vai ter a partir de agora é justamente tentar enxergar como essa coruja, né? Ter uma visão mais aguçada, mais profunda a respeito da realidade, mesmo que a gente esteja na escuridão, beleza? Então, vamos tentar entender como surge a filosofia? Vamos lá. Primeira questão que a gente tem que pensar é: a filosofia ela vai surgir em contraposição ao mito. Tá, e o que é o mito? Né? Então, para a gente poder entender o que é a filosofia, a gente precisa entender primeiro o que é o mito. O mito é a forma mais antiga de crença através do qual os povos eles começavam a explicar a vida, explicar a natureza com uma relação com o sobrenatural, que a gente vai chamar de metafísico. Meta está além, então está além da física, além da natureza. Física vem de physis, que significa natureza. E aí a ideia de mito significa uma narrativa, né, vem do grego mitos, que é uma narrativa relacionada com a explicação da natureza para além da natureza. Uma explicação, então, não necessariamente racional, mas uma crença no sobrenatural. E aí o mito ele seria uma espécie de intuição que a gente através da qual a gente consegue compreender a realidade. A gente tem uma intuição sensível, ou seja, está relacionada com os nossos órgãos dos sentidos, a gente sente, né? Enxerga, percebe ou sente a realidade de uma forma intuitiva e é através dessa intuição que a gente compreende ela. Então, as raízes do mito, elas estão mais na emoção e na afetividade do que na razão. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a questão da religiosidade hoje. Vamos pensar na ideia do cristianismo como um conjunto mitológico dos cristãos, tá? Que é mais fácil a gente poder compreender. A crença nessa narrativa está mais relacionada com a questão subjetiva e emocional do que com a racionalidade em si. Né? A crença nos rituais religiosos, na doutrina religiosa, ela está muito mais próxima à emoção, à afetividade, do que necessariamente à razão, certo? Então, aqui é que a gente está pensando um pouquinho, a gente precisa dar essa noção de mito para vocês, para a gente poder entender depois como surge a filosofia, certo? Então,
E o mito também ele tem uma força muito grande na Grécia, né? Que é onde surge a filosofia. Então, por isso que a gente vai também retomar a ideia da mitologia grega para entender a filosofia que surge na Grécia. Tá? Essa ideia do mito busca explicar a origem do mundo e do ser humano. Então, os primeiros mitos na Grécia Antiga tinham como objetivo tentar explicar como surgiu o mundo, como surgiram os seres humanos. Eles eram recitados em praças públicas por poetas e cantores, chamados de aedos ou rapsodos, né? Os rapsodos os cantores, os aedos os chamados poetas cegos. Né? Há uma simbologia nessa ideia do poeta cego, né? De rasgar os olhos, eles mesmos se cegavam para poder enxergar um mundo que eles não iriam conseguir enxergar com a visão, que é o mundo interior, então uma questão mais afetiva e emocional também, tá? E não dá para ter clareza da autoria. Quem escreveu todos esses mitos? Então, o mito ele é uma espécie de escrito atemporal, porque a gente não consegue definir quando foi escrito, né, quem escreveu. Óbvio que existem alguns relatos, alguns textos que selecionam esses mitos, mas a origem deles é muito difícil da gente identificar, assim como os mitos de uma maneira geral. Dentro dessa lógica, a gente tem dois poetas que a gente não nem pode afirmar, por exemplo, que Homero seja realmente uma única pessoa, historiograficamente falando, né, a história não nos dá essa certeza, tá? Mas são as obras que eu vou falar aqui são atribuídas a eles. A gente não sabe se foram eles que escreveram, mas são atribuídas a eles. Com Homero, nós temos duas obras importantíssimas para entender o mito, que é a Ilíada e a Odisseia. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia, elas contam a história de heróis. Então, a grande sacada dessas obras é contar a história de heróis. Né? O caso da Ilíada conta a Guerra de Troia. Né? Um episódio bem conhecido. Mas por que Ilíada? Porque para os gregos, a cidade de Troia era chamada de Ilion. Para os romanos, Troia. Para os gregos, Ilion. Então, a saga da Ilíada basicamente conta a Guerra de Troia, né? A ida dos heróis gregos para a Guerra de Troia. E a Odisseia conta a história do retorno de um herói da Guerra de Troia, chamado Ulisses ou Odisseus, aí por isso o nome é Odisseia, quando ele está retornando para a ilha natal dele, que é a ilha de Ítaca. E aí, o tema central está relacionado com a virtude dos heróis. Então, a ideia do guerreiro bonito e bom, né? A ideia do belo e do bom que são manifestadas em virtudes como a coragem e a força, certo? Isso dentro dessa narrativa do mito que a gente está tentando entender aqui na história da filosofia grega, certo? Então, esse mito seria uma narrativa que tentava explicar a origem de alguma coisa. Nessa narrativa, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, a gente vai ter o quê? A presença de deuses, de divindades, de elementos sobrenaturais. Né? Vamos pensar, o Ulisses, por exemplo, na Odisseia, ele demora 10 anos para retornar para a ilha de Ítaca. O caminho de volta demora 10 anos. Cara, 10 anos para retornar para a ilha? Por quê? Porque ele era protegido pela deusa Atena, mas o deus Poseidon não gostava dele. Então o deus Poseidon tentava arrumar um monte de coisa para tentar fazer com que ele não voltasse. A deusa Atena ia lá e tentava ajudar, porque ela já tinha uma rixa com Poseidon. Olha só, a lógica da história do herói, ele não consegue voltar por conta da interferência dos deuses. Então é uma explicação que sempre tem um componente sobrenatural, certo? Uma ideia, um ideal a ser perseguido. A virtude que é presente no herói, ela tem origem no latim chamado virtus, que significa basicamente homem viril ou corajoso, relacionado com a ideia dos homens fortes. Tá? É óbvio que esse conceito ele vai se atualizando ao longo dos anos, mas a origem dele está aí. E aí, justamente por isso, a figura do herói também aparece muito clara nos mitos. A gente precisa pensar bem nisso, porque hoje a gente ainda consegue fazer essa mesma associação, né? A gente continua, às vezes, criando heróis, alguns mitos, né? Algumas personalidades que, teoricamente, seriam heróis corajosos e viris. A gente tem que tomar um certo cuidado com os mitos que a gente cria hoje. A gente já vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, certo? Voltando aqui à mitologia grega, a gente também tem o exemplo do Hesíodo. O Hesíodo escreveu duas obras importantes para a filosofia e para a história, que são a Teogonia e o Trabalho e os Dias. Essas duas obras, elas aí estão relacionadas com uma ideia cosmológica. O que é essa ideia cosmológica? Origem do cosmos.
Cosmos significa universo, certo? Então essas obras, principalmente a Teogonia, também é considerada uma cosmogonia, ou seja, a ideia de entender a origem do cosmos, a origem do universo. O nome dessa obra é Teogonia porque ele ali conta um pouco da genealogia dos deuses, a origem dos deuses, como os deuses gregos teriam surgido, certo? O tema central é origem da divindade. Então, vocês podem perceber que no mito nós sempre vamos ter o componente sobrenatural, o componente divino e a figura do herói, certo? Isso dentro da lógica da mitologia grega. Tá, professor, então vamos lá. Qual a diferença do conhecimento mítico, então, para as outras formas de conhecimento que a gente já estudou nas outras aulas? O conhecimento mítico, o conhecimento mitológico, é uma história que necessariamente não é verdadeira, mas ela é utilizada para explicar a realidade. Então, veja bem, ela tenta explicar a realidade, mas necessariamente ela não é verdadeira, certo? Mas tem uma lição de moral por trás, ela tenta ensinar algo, certo? Mas depende da crença. Racionalmente falando, necessariamente a gente não consegue alcançar o mito. Tá? Isso é uma questão bem importante. Né? Se a gente pensar as narrativas de hoje, vocês conseguem perceber muito bem isso. Né? Racionalmente falando, não dá para entender o mito. A gente só entende se for pela paixão, pela crença. Porque se você for pensar pela razão, não dá para compreender. Né? O conhecimento filosófico, por sua vez, ele é baseado na argumentação, que é construída através do conjunto de crenças também, que são verdadeiras, certo? Ou seja, é possível justificar através de uma reflexão racional. Eu não posso comprovar cientificamente, não consigo testar, mas racionalmente eu consigo compreender pela lógica racional. E daí aqui a gente tem a filosofia com conhecimento filosófico. A ciência, por sua vez, já é baseada em comprovação. São estudos baseados em comprovação empírica. Empírica significa observação e consiste na coleta de dados através, então, dessa observação e da experimentação, da testagem. Fazer o teste para ver se dá certo. Isso está relacionado com o conhecimento científico. E aí a gente faz isso formulando hipóteses, ou seja, a gente formula uma possível explicação, vai observar, testar e experimentar para verificar se aquela possível explicação, aquela hipótese, é ou não possível de ser comprovada, se é ou não verdadeira. Aí a gente já vai estar falando de ciência. Ok? E hoje? Como é que a gente pode pensar o mito? Existem formas em que o mito aparece ainda hoje, mesmo a gente já tendo tido o advento da filosofia e da ciência? É possível a gente verificar o mito ou não? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho de novo. A filosofia, ela é um dos modos de compreensão do mundo, mas a gente tem o senso comum, a gente tem a arte, a gente tem a ciência, a gente tem várias formas de compreender o mundo. E ainda existem, sim, algumas evidências da presença do mito na nossa sociedade, certo? Que evidências são essas? A gente tem, por exemplo, na literatura o gênero das fábulas, né? Na linguagem, a gente tem várias palavras que têm origem mitológica, por exemplo, a ideia do lar, né? O lar, eles têm um vínculo com a mitologia grega, o espírito dos lares, que eram os espíritos ancestrais que habitavam as casas e ocupavam o espaço da lareira, e por isso a ideia de lar como um local da família, mas na verdade o local da ancestralidade espiritual. Isso é mito grego. Tá? Nós temos personalidades, artistas, políticos, esportistas que são colocados como símbolos e representam todo um anseio de uma sociedade. Tem muita gente que deposita na figura de um artista, né? E aí lembra aquelas pessoas que ficam loucas quando vê um artista, choram, se desesperam só porque ele jogou um lenço, sei lá, né? Ou gente que fica babando ovo de político, né? E que não importa o que o político faça ou deixe de fazer, ele tá sempre certo, né? Porque ele é um mito, aquela coisa nada toda, né? Ou algum esportista, né? Tem gente que faz de tudo para defender o Neymar, não importa o que ele tenha feito, porque aí é que tá a questão, o mito é o ideal. Então a gente acaba projetando naquela pessoa como se ela fosse um padrão ideal a ser seguido. Então ela não erra, o mito não pode errar. Né? O mito não pode não ser não ser racional, perdão, não é isso. O mito não pode ter falha.
Vamos consertar isso, né? O mito não pode falhar, porque o mito é o herói, certo? E quando a narrativa do herói é desconstruída, você fica igual uma barata tonta sem saber para onde andar. Isso, claro, se você se deixa levar pelo mito. Lembrando que o mito não tem compromisso com a verdade. É uma explicação possível para a realidade, mas necessariamente não tem compromisso algum com a verdade. Tá? Nós temos também dentro do comportamento, né, o comportamento social, a gente pode perceber, e a gente vai ter um aspecto sociológico do mito. Né? Como assim, professor, o aspecto sociológico do mito? Quando a gente tem os ritos de passagem, casamento, formatura, ano novo, né, batismo, são elementos ritualísticos, que, vamos ser sinceros, racionalmente falando, não faz sentido. Qual é o sentido da comemoração de ano novo? Vamos pensar, né? Se eu, inclusive o tempo, a concepção de tempo é diferente em diferentes sociedades. Né? Se a gente tem, por exemplo, fusos horários diferentes, e no próprio Brasil, que a gente tem de 3 a 4 fusos horários diferentes, dependendo se tem horário de verão ou não, né? E o ano novo, quer dizer que aquela passagem, aquele ritual que aconteceu antes em algum lugar e depois em outro. E agora? As 7 ondas que a gente pulou no litoral brasileiro não foram no mesmo horário. Então, aquele ritual inteiro não faz o menor sentido racional, mas faz um sentido na questão do comportamento mítico, com o comportamento social mítico, e aí virou tradição e a gente continua fazendo. Né? E outra questão importante que a gente deve pensar, que é presente no mito hoje, é a ideia do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é aquela oposição entre o bem e o mal, quente ou frio, certo? Grande ou pequeno, né? São os opostos. Essa visão simplista de alguma coisa representa essa ideia da luta do bem contra o mal e estabelece essa situação no mito. A gente acaba criando essa ideia. Eu falei agora há pouco para vocês justamente sobre isso, sobre essa ideia de que o herói não falha, porque a gente acha que o herói é do bem e tem que ter um opositor a ele, que é o vilão. Né? O vilão não tem nada de bom e o herói não tem nada de mal. Aí eu pergunto para vocês, racionalmente falando, existe uma pessoa que é totalmente boa? Ou uma pessoa que é totalmente má? Você consegue perceber isso? Essa pergunta acho que já faz a gente dar uma refletida um pouquinho, né? Não existe uma pessoa puramente boa ou puramente má. A gente tem comportamentos nocivos, às vezes, e comportamentos benéficos. Às vezes, a gente espera que a maioria das vezes a gente se comporte de uma forma benéfica para nós e para os outros, mas a gente sabe que não funciona bem assim. Então, não existe o herói perfeito, assim como não existe o vilão pleno. Isso é uma questão de reflexão racional. Mas o mito nos permite fazer isso, criar essas imagens de bem e de mal. Né? É isso que a gente chama de imagem de bem e de mal, está relacionada com a ideia do arquétipo. Ou seja, o que seria o arquétipo? Tá? É uma das evidências da narrativa mítica que a gente tem hoje, é a ideia de que existe uma origem para as coisas, e aí a gente vai estar tentando entender a origem do bem e do mal. Então a gente vai atribuir o bem a alguém ou alguma coisa e o mal a outra, tá? Que teoricamente seriam os opostos. É a figura, volto a dizer, a ideia do mito do herói, que é recorrente na maior parte das culturas e que traz a ideia simbólica e inconsciente de que alguém pode incorporar o bem. Tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio do professor, né? Mas a gente vai tentar ao longo das nossas aulas perceber melhor essa ideia maniqueísta do bem e do mal e a presença do mito na nossa sociedade. Né? A gente está com um perigo bem grande agora, que é esse negacionismo da ciência. Então a gente vai retomar a força do mito. Né? Porque quando a gente nega o conhecimento científico ou o conhecimento filosófico, a explicação ela toma um outro lugar, certo? E ao tomar esse outro lugar, quais são as outras possibilidades de conhecimento? Vinculado ao conhecimento religioso, ou o conhecimento mítico, ou o conhecimento artístico, ou ainda o senso comum. A grande questão é que para explicar a origem das coisas, a gente não tem tanta possibilidade assim, a não ser usando a lógica racional. Né? Bom, pelo menos isso é o que o professor acredita. Talvez vocês possam pensar um pouco diferente, e aí
fica a critério de vocês, porque a gente vai ter bastante coisa para discutir, certo? Beleza? Então, vamos continuar a nossa aula para a gente poder entender como surgiu a filosofia. A filosofia ela vai surgir na Grécia Antiga, tá? Na região da Jônia, especificamente na cidade de Mileto, e os primeiros filósofos que a gente tem, né, que se tem notícia, são o Tales de Mileto, o Anaximandro e o Anaxímenes, certo? A gente vai tentar entender um pouquinho como a filosofia surgiu, né, em que contexto a filosofia surgiu, mas aí só para a gente ter um mapeamento já e colocar na nossa cabeça, organizar mentalmente onde, quando e quem, certo? Onde? Grécia Antiga. Quando? No século 7 a.C., quem? Tales, Anaximandro e Anaxímenes, os primeiros a pensar numa lógica filosófica, embora ainda com um sentido naturalista, mas mais para frente a gente vai conseguir conversar melhor sobre isso, ok? Tá. O professor disse para vocês mais cedo, quando a gente começou a nossa aula, que a filosofia surgiu quando ela estava pronta para surgir, né? Quando muita coisa já tinha se consolidado, né? O pensamento de Hegel do início da aula. Significa dizer que houveram condições históricas para que a filosofia tivesse surgido. Quando surgiu, onde surgiu, com quem surgiu. Então, ela só foi possível surgir nesse contexto devido a uma série de situações que ocorreram antes e que possibilitaram o pensamento racional para superar o pensamento mítico que a gente estava conversando agora há pouco, certo? Então vamos lá. Boa parte dos historiadores divergem sobre a origem da filosofia enquanto gênero literário, enquanto texto escrito, tá? Mas a maioria concorda que a filosofia surgiu na Grécia enquanto corrente de pensamento, tá? Então por isso que a gente fala de surgimento e não de invenção ou criação, porque ela surgiu num contexto. Tá? Ninguém inventou a filosofia, ninguém criou a filosofia. Ela surge a partir de várias condições históricas que possibilitaram o pensamento racional. Ok? Então, que condições históricas são essas? Vamos lá acompanhar com o professor. Primeira condição, né? Primeira não necessariamente nessa ordem cronológica, tá? Primeira no que eu coloquei ali para a gente analisar na aula de hoje, mas necessariamente não aconteceu uma na sequência da outra, porque tem coisas que são concomitantes ali, tá? Que acontecerão ao mesmo tempo. A fundação das cidades, a democracia, a instauração da democracia, especialmente na cidade de Atenas, a invenção e a popularização da escrita e, por sua vez, a invenção da lei escrita, né? Quando as leis passaram a ser escritas. Outra questão importante é a invenção da moeda, a invenção do calendário e as viagens marítimas. Vamos tentar entender cada uma delas? A primeira questão, a fundação das polis, né? A fundação das cidades. O que a fundação das cidades trouxe de novidade em relação ao que já se tinha? Né? Vamos pensar bem. As cidades elas proporcionaram uma situação mais igualitária financeiramente para as famílias, especialmente pelo fato de que as famílias mais pobres que não eram possuidoras de terras, dentro da lógica social dos gregos, quem não tinha terra quase não tinha direito algum. Quando a cidade surge o comércio e muitos dos que não tinham terra acabaram se consolidando em uma outra classe social, que é a classe dos comerciantes. As artes acabaram ganhando patrocinadores, pessoas que pagavam pela arte, certo? E, além disso tudo, a gente vai ter uma lógica de desenvolvimento da justiça no contexto da cidade, né? Essa lógica de desenvolvimento da justiça no contexto da cidade, ela vai propor a ideia de isonomia e de isegoria. O que seria a isonomia? A ideia de que todos nós somos iguais perante a lei. E a ideia de isegoria é a ideia do direito a discursar, o direito a falar. Tá? E com o contexto da cidade, foi possível para muitas pessoas poder expressar sua opinião, o direito à fala, a isegoria, e também o direito a ser tratado como igual perante a lei.
Isso tudo possibilitou a argumentação em praça pública. E aí a gente já tem um dos primeiros princípios da filosofia, a possibilidade de se manifestar sobre determinados assuntos no contexto da cidade. E vai trazer também o conceito de cidadão, que é aquele que vai poder participar da cidade. Então a gente tem uma noção de justiça estabelecida a partir da formação das polis, a possibilidade de discursar, de falar, e a igualdade jurídica, a igualdade perante a lei, certo? Outro contexto importantíssimo, que está muito vinculado ao surgimento das cidades, é a democracia. O que a democracia traz de novidade aí? A possibilidade, de novo, de participação direta nas decisões. A democracia ateniense era uma democracia direta, ou seja, o cidadão participava diretamente, ele não elegia um representante, ele participava das assembleias. Isso possibilitou a reflexão racional cada vez mais. E o surgimento aí de um espaço público para isso, que a gente vai chamar de ágora, né, que é a praça pública destinada ao debate, vai possibilitar, então, aos gregos especialmente, essa discussão a respeito da realidade. Né? Os contrários, o debate, essa lógica de organização na democracia facilita o pensamento racional. Né? Qualquer, e a gente vai afirmar isso com bastante categoria, qualquer impedimento de fala, ou seja, qualquer tentativa de cercear a liberdade é burra, porque ela nos impede de pensar. Então, qualquer pessoa que não te deixa expressar sua opinião, e aí deixar expressar a opinião são, né, a gente tem bastante coisa que a gente poderia pensar a respeito disso, mas qualquer unanimidade é burra. Por que isso? Quando todo mundo pensa igual, tem algo errado. Né? Se a gente pensar a lógica na história, a gente vai perceber que as tentativas de unificação elas acabaram apresentando regimes extremamente autoritários, como é o caso do nazismo, como é o caso do fascismo, como é o caso do stalinismo. E aí a gente não está falando de esquerda ou direita, a gente está falando de regimes autoritários. Né? E isso é bem perigoso. Então, a ideia de diálogo é a ideia de você poder crescer racionalmente falando. Né? A gente consegue amadurecer racionalmente falando. E aí vem aquela máxima de toda unanimidade, né? Toda vez que se pensa tudo igual, é uma burrice. Então a unanimidade é algo burro, porque as pessoas precisam dialogar para crescer. É refletindo, conversando, que a gente consegue melhorar e avançar. Né? Senão a gente permanece sempre como está. A invenção e a popularização da escrita ajudaram significativamente numa coisa. Com a escrita alfabética, a gente vai ampliar nossa capacidade de abstração. De que forma? Porque a gente vai modificar aquela antiga escrita pictórica e ideográfica, ou seja, que cada símbolo representava uma ideia, para uma escrita fonética, em que a gente vai ter que interpretar o som. Então a escrita, ela vai... Vamos ter um salto da escrita pictórica para a escrita alfabética, em que a gente vai ter que interpretar o som e do som gerar as ideias. Então ela tem um caminho entre as ideias e a escrita, que é o som. E mais ainda, quando se escreve, se começa a perceber a contradição do mito. Porque quando não se escrevia, o mito poderia se adaptar conforme a região que fosse. Agora, quando você escreve o mito, você começa a perceber que ele tem contradições. Que não dá para tal coisa ter acontecido antes da outra, porque senão a lógica racional iria estar totalmente invertida. Quando se começa a escrever o mito, ele se torna contraditório. Tá? E aí, tá escrito, né? Se você colocar numa história escrita alguma coisa que é assim, outra pessoa, qualquer pessoa que lê aquilo vai ler da mesma forma. E aí vai perceber que existe contradição naquilo que está escrito. Tá? A contradição do mito está muito relacionada com a invenção da escrita, a superação do mito. Professor, não entendi nada. Bem simples. Você pega, por exemplo, os textos bíblicos hoje. Tá? Enquanto eles não eram escritos, era fácil você ter um mandamento dizendo não matarás. E na mesma linha, ter alguns trechos que manda desembainhar a espada e lutar para matar não sei o que, ou salmos que diz feliz daquele, a Babilônia, que pegar os seus bebês e esmagar contra o rochedo. Ou seja, tem trechos que falam que pode matar, tem trecho que fala que matar é um pecado mortal, entre aspas, né?
Então, e aí? Como é que fica esse negócio? Ele se torna contraditório. O mito, quando escrito, acaba se tornando muito contraditório. E isso acaba, no contexto da Grécia Antiga, possibilitando essa reflexão racional também. Porque agora vai se pensar sobre esse mito. Porque ele foi transcrito, foi escrito, né? A lei escrita também é uma extensão da invenção e popularização da escrita. Ela ajuda também a estabelecer uma regra para o direito. Tá, professor, mas o que isso tem a ver? O direito, ou seja, a lei, ela passa a ser regulada, ordenada, ela passa a ser legislada, literalmente, né? Ou seja, para a vivência, a convivência, a sociedade, passa a ser estabelecidas regras escritas. E agora a população não está mais submetida à vontade do governante ou à ideia de que o governante ele age a partir da vontade de Deus ou da vontade dos deuses. Quando a lei está escrita, ele tem que agir conforme está escrito. Tanto o crime quanto a pena tem que estar de acordo com o que está escrito e não de acordo com a sua vontade. Quando não está escrito, como é que você vai provar que não é assim? Ele vai dizer que os deuses disseram que era e pronto. Então, a lei escrita, ela garante a regulação na legislação, a ordenação na legislação. E isso possibilita para que a lei possa ser interpretada, analisada e interpretada, que dá margem então para ordenação e regulação, para viver num mundo mais racional, mais baseado na razão e não na emoção, ou seja, baseado na palavra, no que está escrito e não naquilo que o governante sentia no momento. Se ele não vai com a tua cara, não importa, porque se a lei está escrita, tem que ser cumprido o que está escrito. Então não é a emoção, é a razão. Aqui a gente tem um elemento importante da invenção da escrita para o surgimento da filosofia. Outra coisa é a invenção da moeda, que também nos ajuda a ter essa capacidade de abstração, ou seja, de pensar algo que não existe. Porque vamos ser bem sinceros, o que é o dinheiro? Nada. É um pedaço de papel que a gente imprime lá com valor e começa a achar que aquilo tem valor. Quem dá o sentido para ter valor no dinheiro somos nós mesmos. É a sociedade que determina que aquilo ali tem algum valor, certo? Então ele é abstrato. Né? Esse conceito de moeda é abstrato. A troca da mercadoria foi substituída pela troca por uma coisa que se atribui valor. Então a gente começou a ter uma capacidade maior de abstração. Isso a partir da invenção da moeda. Outra condição importante para a história da filosofia, para o surgimento da filosofia, é a invenção do calendário. O que é a invenção do calendário tem a ver com tudo isso? Volta à questão da capacidade de abstração, né, nesse caso, de colocar uma força da natureza dentro dos padrões racionais, mas especialmente os gregos, nesse caso, aprenderam a entender as estações do ano e perceber que elas são uma coisa natural, que não tem a ver necessariamente com a vontade dos deuses, como dizia o mito da Perséfone, né? Para quem não conhece o mito de Perséfone, a Perséfone era filha da deusa da agricultura, Deméter, e foi raptada por Hades. Hades se apaixonou por ela e levou ela para o submundo. Deméter ficou extremamente triste e as colheitas começaram a morrer. Então os seres humanos clamaram a Zeus e Zeus interferiu e foi buscar de volta a Perséfone, que estava lá presa com Hades. Hades concordou em libertar Perséfone desde que ela passasse 3 meses do ano com ele. Os 3 meses do ano que ela passa com ele são os 3 meses que Deméter estaria muito triste. E aí a gente tem o inverno. Depois a gente tem o retorno de Perséfone. Aí a gente tem a primavera, quando Deméter volta a se alegrar. No verão, quando todas as frutas, né, florescem, quando depois que passa a floração, que aí começam os frutos a vingar, já é o período que a Deméter está mais feliz, porque né, ela já está um tempo com a Perséfone, a filha. Depois, quando começa a se aproximar o tempo de Perséfone retornar para o submundo, Deméter vai ficando triste. Então as folhas caem, é o outono. E depois, novamente, a gente tem os 3 meses de Perséfone no submundo, no inverno. Bom, de forma rápida, assim, os gregos explicavam o surgimento das estações.
Quando eles começaram a perceber que não tem nada a ver com o rapto de Perséfone, mas e que não tem a ver então com uma interferência divina, mas que isso tem a ver com mudanças nos movimentos que a Terra faz, né, com relação à aproximação ou distanciamento do Sol, cara, cai por terra a lógica do mito da Perséfone com a invenção do calendário. Então, a partir disso, a gente vai ter uma reflexão racional sobre a natureza, certo? E aí, por último e não menos importante, para a filosofia surgir, também ajudou de forma significativa as viagens marítimas. Por quê? Começou a se perceber que aqueles mitos de monstros marinhos, de ilha de feiticeiras, não sei o que isso não existia, né? Porque conforme os navegadores foram avançando para o mar, começaram a perceber que essas narrativas eram invenciosas, eram invenções, e que na verdade o mundo era repleto era de belezas, de vários conhecimentos, de vários locais diferentes. A viagem marítima proporcionou aos gregos contato com vários povos. Quanto mais contato você tem com outros povos, mais você aprende sobre a cultura deles, mais você compreende que o mundo é muito maior do que você enxerga, né? Então, quanto mais cosmopolita você é, ou seja, quanto mais agregar culturas de diferentes partes do mundo, mais você consegue se abrir para a racionalidade. Por isso, a Grécia. Por isso, a filosofia surge na Grécia. Capacidade de abstração, a possibilidade de discussão pública por conta da cidade e da democracia, né? A inconsistência do mito a partir da invenção da escrita, especialmente a escrita alfabética, né? Foi inventada pelos fenícios e aperfeiçoada pelos gregos. A utilização da moeda nas trocas comerciais que dá essa possibilidade de capacidade de abstração e também o contato com vários povos que possibilita conhecer culturas diferentes. E como eu falei no início, quanto mais cosmopolita você é, mais você consegue agir através da racionalidade, porque você compreende que o mundo é muito maior do que aquilo que está dentro da sua cabeça, certo? E a nossa cabeça é infinita, tem infinitas possibilidades, certo? A gente vai parar um pouquinho por aqui. Esse conteúdo não acabou ainda, mas para a gente poder dar conta dele, a gente precisa ir por partes, porque senão fica bastante cansativo tanto para mim quanto para vocês a gente fazer assim essa aula mais longa. Então a gente vai ficando por aqui. Depois na próxima aula a gente continua com esse conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Bons estudos e boa semana para todos. Tchau!